Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo especial de Game of Thrones e dessa vez eu vou fazer uma investigação. Será que estão traindo a nossa mãe dos dragões? Será que existe um traidor ou uma traidora em Pedra do Dragão? Será que Daenerys está vendida pelos céus? Eu decidi fazer esse vídeo, vou investigar, vou colocar vários nomes sobre a mesa e no final dele eu vou mostrar outra vertente, o que realmente pode estar acontecendo para Cersei estar ganhando de 2-0 da nossa rainha, da nossa Daenerys. Antes de começar essa investigação, quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, mas ama Game of Thrones. Eu falo muito sobre a série e em toda madrugada de domingo para segunda entra a review cheia de emoções. Eu assisto episódio, venho, gravo, coloco toda a minha emoção à flor da pele, me emociono, às vezes choro. Então se você curte uma review emocionada, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo, porque ó, eu amo Game of Thrones e amo falar dessa série maravilhosa. Vamos começar a nossa investigação e eu começo a investigação fazendo logo o descarte. E nesse descarte tem 3 nomes, tem 3 pessoas que é muito provável que não foram elas as traidoras da Daenerys, porque elas estão numa situação muito, mas muito complicada. Eu começo descartando a Yara Greyjoy, por um simples motivo. Ela não entregou os planos da Daenerys pelo simples fato. Ela foi levada aprisionada pelo Euron. E assim, a série mostrou até um lado cômico no último episódio, ele passando com ela, mas eu estou com muito medo do que o Euron pode estar fazendo com a Yara. Ele é um lunático, ele é um psicopata, e eu acho que a série não vai mostrar, mas a minha cabeça ficou trabalhando e eu fiquei com muita dor no coração. Eu estou com medo do sofrimento da Yara. Então ela não vai entregar a Daenerys, porque ela foi levada como prisioneira, quase uma escrava, e é uma derrota muito, mas muito forte, né, para ela diante do Euron, porque eles estão nessa briga pela Ilha de Ferro, então é muito provável que ela não teria entregado os planos da Daenerys. O segundo descarte que eu faço é o descarte da Ellaria, né? A Ellaria, assim como a Yara, ela foi, né, eles foram surpreendidos pelo Euron na batalha do mar, na batalha ali entre os barcos, entre os navios, e ela foi levada prisioneira pelo Euron, né? Ela odeia a Cersei, ela nunca trabalharia lado a lado com a Cersei. Para completar, perdeu as suas filhas, né? E uma das suas filhas que foi com ela vai morrer da mesma forma que a filha da Cersei morreu. A Cersei deu beijo e ela vai ver a sua filha definhar. Então é muito provável que ela não entregaria os planos da Daenerys por tudo que ela está passando. E o terceiro descarte é dela, que morreu, mas morreu divando, morreu no salto, morreu pisando, morreu rainha, que é a Olenna, né? A Olenna Tyrell morreu no último episódio, então é muito provável que ela não entregou os planos da Daenerys, porque isso levou ela à morte, né? E ela odeia Cersei, porque a casa dela foi destruída por causa da Cersei. Então essas 3 estão totalmente descartadas. Agora eu vou fazer 2 descartes com ressalva. Por que com ressalva? Eu vou descartar, mas vou ficar com o olho ali no padre, outro na missa, no pastor, outro no culto, porque eu posso suspeitar levemente deles. Eles estão quase descartados, mas eu não vou pedir, ó, continuem na cidade, porque vocês estão sendo investigados. Um é o Verme Cinzento. Por que eu coloquei o Verme Cinzento? Porque junto, né, com todos os nomes que eu vou colocar aqui, eles estavam na sala enquanto a Daenerys colocou todos os seus planos. A gente sabe da lealdade do Verme diante da Daenerys, mas a gente não sabe nada do passado dele, e nós sabemos que o Rei Louco fez muitas atrocidades. Nós descobrimos no último episódio, por exemplo, que o Banco de Ferro patrocinou a escravidão. E será que lá atrás o rei, né, o Rei Louco também não patrocinou, também não era um adepto à escravidão, e tem um passado muito sujo do Verme Cinzento e de todos, né, de todos os eunucos, de todos os guerreiros ali, dos Imaculados, e é por isso que ele pode estar traindo a Daenerys? Eu acho que não. Ele ficou com o olhar muito surpreso quando ele chegou lá, né, no castelo dos Lannisters, né, no Rochedo. Eu acho que ele não está traindo a Daenerys, mas eu deixo uma ressalva aqui porque eu não sei do passado dele. O outro suspeito que eu vou descartar, mas esse tem mais ressalvas que o Verme Cinzento, é o Tyrion. Por que eu estou botando o Tyrion nessa jogada? Nós sabemos que o Tyrion está do lado da Daenerys, ele é o mão da rainha, até tem muito a ver
com a última vertente que eu vou colocar aqui. Mas por que eu coloquei o Tyrion? A gente sabe que ele odeia Cersei, mas ele ama e é muito amigo do seu irmão e do Jaime. No último episódio da temporada passada, nós vimos o olhar de ódio do Jaime quando a Cersei sentou no trono. Ele ficou revoltado, porque ele perdeu todos os filhos. A Cersei só se tornou a rainha dos Sete Reinos por causa da morte dos filhos dele. E isso pode ter trazido alguma raiva para ele. Quem sabe ele não mandou um recado pro Tyrion e falou: vamos derrubar a Daenerys e derrubar a Cersei e nós vamos ficar no comando? Não sei. Eu acho que não, mas eu faço a minha ressalva diante do Tyrion. Vou ficar com o olhozinho aqui nele, outro na estrada, porque pode ser que ele esteja do lado do Jaime. Pode ser. Agora, na minha investigação, eu vou colocar os 4 que realmente eu acho que podem ter traído a Daenerys. Lembrando que eu tenho outra vertente no caso, eu tenho outro olhar também sobre o caso, mas eu vou colocar agora os 4 suspeitos realmente que eu acho que podem ter traído. O primeiro é o Theon. Por que o Theon está aqui como primeiro entre os suspeitos? E nesse grau de suspeitos, são 4. Vai ser do menos provável para o mais provável. O menos provável, mas eu suspeito muito dele, é o Theon. A gente viu, né, que o Euron tomou as embarcações, levou a Yara e simplesmente não fez nada quando o Theon se tacou ao mar. Tudo bem, ali rolou, né, um gatilho, ele lembrou de tudo que o Ramsay fez para ele, mas eu acho que o Theon tem várias personalidades dentro dele, antes mesmo dele ter sido passado por tudo aquilo que o Ramsay fez com ele. Então eu sempre suspeito do Theon. Eu acho o Theon um traidor nato, um traidor clássico. Ele traiu a casa Stark e ele poderia muito bem trair a sua irmã, foi ameaçado por Euron, então ele pode ter entregado sim os planos da Daenerys, e por isso que eu coloco ele no mural dos suspeitos. Ele não tem ressalva nenhuma. O outro, né, que no caso é a outra suspeita, né, lembrando, né, do menos para o mais provável, eu coloco a Missandei. Eu vi que a internet explodiu essa semana, todo mundo com várias teorias sobre a traição da Missandei, que ela seja mais provável a Falciane. Vários canais fizeram vídeo, inclusive meus amigos do Holandês Voador fizeram um vídeo maravilhoso. Eles destrincharam a vida da Missandei, juntando teoria, colocando o que tem nos livros e o que aconteceu na série. Muita coisa. Essa grande suspeita aconteceu com a chegada do Jon Snow e do Davos ali em Pedra do Dragão. Teve aquela conversa dela, ela ficou com cara de paisagem quando falou sobre o sotaque dela e sobre a terra dela. Então a internet acha que ela é a grande Falciane. Só que eu acho que é muito provável, sabe? Tá muito nítido que é ela. E será que essa nitidez tão grande que é ela faz ela traidora? Eu não consigo enxergar a Missandei como traidora, mas ela nos deu, né? Ela me deu alguns predicados para eu colocar ela nessa lista. A cara de paisagem, a falta de sotaque e a gente não saber do passado dela. Eu ficaria muito triste se ela realmente é traidora, pois ela evoluiu tanto na série do lado da Daenerys, mas ela tá entre umas grandes suspeitos porque ela deu muito mole nesse último episódio. O outro suspeito que eu vou colocar aqui, né, ele já é o segundo mais suspeito de traição, é o Lord Varys. Simplesmente porque o Lord Varys trai os seus chefes, trai os seus líderes, trai os seus monarcas. E a conversa dele com a Daenerys no segundo episódio foi muito gratuita, sabe? Aquela conversa dela falando que ele é traidor, traiu o pai dela, né? E depois traiu o Baratheon, né? Traiu o Robert, traiu a casa Lannister, e o que impede dele trair ela? E ela conversou com ele, foi uma conversa muito tensa, e ele deixou muito claro: eu só traio, né, aqueles que vão contra o povo. Se eu ver que o líder, que o rei está indo contra o povo, eu vou ser a favor do povo. Será que ele já olhou para Daenerys e viu que ela vai se tornar tão louca quanto seu pai, e por isso ele já se debandeou? Mas você pensa assim, mas Henrique, ele já não foi contra a casa Lannister, contra a casa Cersei? Sim, mas surgiu um novo nome, que é o nome do Jon Snow. Será que na cabeça dele, ele já sabe de tudo que o Jon Snow fez? O Jon Snow conseguiu unir os selvagens, o Jon Snow tem coração, é uma pessoa que pensa no próximo e tem tudo a ver com a espécie de líder que ele curte. A Daenerys também tem essa pegada, mas o Jon Snow tem muito mais. E será que o Varys já não pensou isso e vai debandar pro lado do Jon Snow e derrubar a Daenerys? Não sei. Fechando a lista dos suspeitos, e na minha opinião, se existe um traidor
na realidade é uma traidora e o nome dela é a Melisandre. Eu não confio na Melisandre de jeito nenhum e por isso ela é minha maior suspeita. A Melisandre, como é que eu vou confiar numa pessoa que mandou queimar uma criança? Eu posso confiar na Melisandre? Eu não posso. E ela coloca as convicções dela acima de tudo. Eu até falei no segundo episódio, né, na minha review, que eu fiquei feliz de ver, tomara que ela tenha mudado, mas eu pensando bem, uma pessoa como a Melisandre não muda. Ainda mais que ela viu a ressurreição do Jon Snow. E na cabeça dela, o príncipe escolhido, o Azor Ahai, é o Jon Snow. E para o Jon Snow ascender, alguém precisa cair. E quem deve cair? A Daenerys. Então, na minha cabeça, na minha cabecinha, a traidora, a que entregou os planos da Daenerys, se chama Melisandre, porque ela não pensa nas consequências. Ela só pensa nas atitudes dela e acha que tá certa. Ela acha que o Jon Snow é o Azor Ahai, é o príncipe escolhido, e por isso ela não vai medir esforços para colocar ele no trono, colocar ele como líder. E olha, é muito provável que ela tenha traído a nossa mãe dos dragões. Não fechando a investigação, né? Tô quase fechando. Dentre os suspeitos, já coloquei todos sobre a mesa. Mas eu tenho uma ressalva. Eu tenho outra visão sobre as derrotas da Daenerys, sobre a derrota da nossa mãe dos dragões. Não existe traidor, né? Caso não exista um traidor, na realidade, ela perdeu por quê? Porque o Tyrion não é um bom estrategista de guerra e pelo lado da Cersei, ela tem dois baita estrategistas de guerra. O Jaime, o Euron. Ela mesmo colocou no episódio passado, o Euron vai comandar, né, o mar, né, vai comandar a brigada marítima dela, enquanto o Jaime vai comandar o exército da terra. Então, os dois são muito mais inteligentes que o Tyrion. O Euron, quando se apresentou para Cersei, ele já tinha uma noção exata que teria que dar um presente. E ele fala do presente. Ele sabia que a estratégia de guerra da Daenerys, ela queria invadir Porto Real e invadir com as embarcações da sua irmã, porque senão, se não precisasse da Yara, né, se não precisasse das embarcações, para quê? Então para que os barcos? E ele sabia, ela vai chegar em Porto Real pelos barcos e eu vou fazer um ataque surpresa. E é só calcular, ele entende do mar, ele calculou o ponto exato para entrar na madruga, sei lá, sabia do momento de nevoeiro, ele entende muito de guerra e por isso ele chegou até Yara e derrubou a Yara. Por outro lado, o Jaime também é um grande estrategista e ele pensa com os olhos do seu inimigo. E ele mesmo disse que aprendeu com o Robb, né, com o filho do Stark, com o filho do Ned. Então, ele, por aprender, ele deixou, né, lá, né, castelo lá do Rochedo desguarnecido e levou todo o seu exército até, né, os jardins de cima, onde estava Olenna. E eu vou além. Sabe por que ele sabia que o jardim de cima estava desguarnecido? Por causa do pai do Sam. Quando o pai do Sam se apresentou a Cersei, ele foi lá, ó, trocou aquela ideia, colocou a conversinha no ouvido, e quando ele invade o jardim de cima, quem está do lado dele? O papai do Sam. Dando a entender o quê? Que o papai do Sam entregou que o jardim de cima estava desguarnecido e por isso ele deixou o Rochedo desguarnecido, porque ele disse que ali ele não tem tanto sentimento por aquele lugar, nem ele a Cersei, e sim, né, quem tem o sentimento por aquele lugar é o Tyrion, e por isso ele deixou desguarnecido e usou o seu exército para tomar o jardim de cima e entregar na mão do pai do Sam. Ufa! Terminei a minha investigação e espero que vocês tenham gostado. Lembrando, eu tenho dois olhares sobre o que realmente está acontecendo. Se existe um traidor, para mim é a Melisandre. Mesmo colocando todos sobre a mesa, se eu fosse prender, eu prenderia a Melisandre. Mas eu também tenho um olhar meio suspeito que na realidade o Tyrion não é um bom estrategista e sim o Jaime e o Euron. Você deve estar se perguntando, Henrique, se você tivesse R$1.000, o que você apostava? Eu posso abrir um parênteses aqui? Eu faria duas apostas. Eu colocava R$600 que o Jaime e o Euron deram uma volta no Tyrion e R$400 que a Melisandre é a traidora. E você? O que você acha? Você acha que alguém está traindo a nossa rainha, a nossa mãe dos dragões, a Daenerys? Comenta aqui no vídeo. Gostou do vídeo? Compartilhe, faça mais pessoas assistirem para falar sobre ele, para comentar sobre ele. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Gostou ainda mais? Curta, porque isso me deixa muito feliz. E é claro, se inscreva no canal. Eu falo muito sobre séries, falo com muito amor sobre Game of Thrones e tá tendo vídeo direto aqui sobre essa série que nós amamos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!